Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre MCP, que é o Model Context Protocol, e vou mostrar aqui para vocês como que eu implementei isso dentro do Agente Smith. Hoje a gente criou uma forma bem dinâmica de colocar esse servidor MCP. Vou falar um pouquinho também mais do básico ali do que é o MCP, vou falar um pouco de riscos de servidores MCP de terceiros ali, que você baixa ali no GitHub. Isso pode ser um problema ou não, e como que eu estruturei a arquitetura ali não consegui utilizar, a arquitetura inteira do LangChain, porque tinha algumas restrições ali por causa da estrutura do agente Smith, que é uma estrutura, de multi-empresas, né, multi-tenant, que tem multi-agentes, e aí eu tive alguns problemas que eu tive que resolver. E aí vou mostrar aqui para vocês, como que ficou isso dentro do agente Smith, como que a gente usou da arquitetura, e vou falar um pouco aqui também do básico aqui do MCP, para quem não tá ligado aí, como funciona, beleza? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre MCP, só para deixar claro que todo mundo sabe o que é, né? O MCP aqui é o SBC da inteligência artificial. Não consigo explicar melhor, é muito mais fácil. É um plug que você conecta ali um servidor e ele vai ter acesso ali a essas ferramentas externas de uma maneira muito mais fácil do que você criar várias APIs ali separadamente, né? Então, vamos lá. Então, o que que é o MCP de fato aqui? Ó? É um protocolo aberto que permite qualquer aplicação de IA se conectar a qualquer serviço externo de forma padronizada, segura e escalável, sem precisar reinventar a roda para cada integração. Então, a diferença do MCP para uma API tradicional é isso aqui. A API ela é cada um por si. Eu tenho que ir lá, eu tenho que integrar aqui com o Google, tenho que integrar com o Slack, tenho que integrar com o GitHub, eu tenho que fazer 3 integrações com 3 códigos diferentes. Então, cada API vai ter um formato diferente, o código específico aqui para cada serviço, a autenticação também vai ser diferente para cada um, a manutenção é multiplicada pela quantidade de APIs que você tem, e a IA precisa aprender cada formato. Agora, com o MCP, pegar mais próximo aqui, ó, o protocolo ele é universal. Então, cara, a IA está aqui, nós temos aqui o servidor do MCP, e aqui temos o Google, Slack e GitHub. É o único formato que é padronizado. Escreve uma vez só e conecta em todos. A autenticação é padronizada, manutenção centralizada e a IA também descobre essas tools automaticamente. Então você vê que a diferença ela é bem grande entre você ficar implementando um monte de APIs ali. E aí, como que eu implementei isso no Smith? Não é muito diferente do vídeo que eu fiz aqui sobre as HTTP tools, né, que é essa arquitetura aqui. Então, o usuário aqui, ele conversa com o meu chat aqui, com o Smith, e aí eu inicio o grafo, e aqui dentro desse grafo eu tenho um router, e eu posso chamar várias tools diferentes, que são chamadas externas de API. Aí, para ficar mais claro para vocês, dentro aqui da configuração, aqui eu estou dentro do Smith, se eu entrar aqui dentro do agente, eu tenho uma configuração que é uma configuração de HTTP. E aqui, cara, muito simples, eu consigo criar uma nova ferramenta aqui, eu coloco uma variável, coloco o endpoint, se tiver autenticação ou não, aí para os adoradores do N8N aqui, basicamente é um HTTP request que eu posso fazer aqui dentro do meu agente, e isso vai gerar uma variável, e essa variável, eu entro dentro da personalidade do agente, que no caso é o prompt dele, e eu posso inserir essa variável, acionar humano, consultar CEP, clima, então eu configuro a HTTP tool aqui, depois eu aciono ela, pelo prompt, eu falo para ele quando ele deve utilizar essa tool. E o MCP, ele não é diferente. Uma vez que eu conectei o servidor aqui do MCP, no caso aqui eu não configurei o Slack ainda, o GitHub, configurei o Google Drive aqui, o Google Calendar, e uma vez que eu conectei esse cara aqui, eu posso entrar aqui dentro da personalidade dele e eu vou falar aqui, ó, se você precisar acessar algum arquivo no Drive, para consulta utilize a ferramenta MCP Google Drive Search Files para buscar, enfim, os seus arquivos. Depois leia os arquivos usando aqui o MCP Read File Content. Responda prontamente suas perguntas. Basicamente, eu liguei o MCP e aí eu libero isso dentro do grafo utilizando o Bind Tools, da mesma forma que eu utilizei aqui no HTTP Tools, que é as tools dinâmicas. Então, o fluxo fica mais ou menos isso aqui, ó. O MCP Host, que é o cliente aqui, a aplicação que usa IA, que no caso sou eu, o Smith, né? Então, tem um Cloud Desktop, um Cursor, enfim, o Agent Smith. O MCP, o servidor expõe as tools, aí Google Calendar, Drive, Slack. O Discover, o host pergunta quais tools você tem e o server responde com essa lista. E aí cada tool vem com a descrição e parâmetros que a IA entende
e aí o host chama a tool, o server executa e retorna o resultado. Cara, isso aqui é a base de todo servidor MCP, como que funciona. Agora, para a gente partir para um nível de riscos, né? O que, que tem de risco aqui? Quando você vai num servidor MCP externo, né, de terceiros, cara, pensa que é um código, que está lá no GitHub aberto da comunidade, que você vai baixar ali, pô, servidor MCP aqui desse cara parece ser legal, tá conectado com tudo, eu vou simplesmente conectar ele aqui no meu código. Isso é um problema, cara. Servidor MCP de terceiros são perigosos. Eles recebem o seu token de autenticação, executa o código no seu ambiente. E aí um servidor que for malicioso, ele pode roubar suas credenciais. Então você tem que tomar muito cuidado, mesmo que você for desenvolvedor ali, cara, conhece o código, você tem que tomar cuidado, porque o cara também pode fazer uma atualização ali no código, né? Enfim, tem N maneiras ali de a sua casinha cair utilizando esse servidor MCP de terceiros. Então, aqui, ó, exfiltração de tokens. Servidor MCP recebe tokens OAuth para fazer chamadas. Nada impede que ele envie esses tokens para o servidor externo. Nada. O cara consegue. Supply Chain Attack, pacotes de NPM que podem ser atualizados a qualquer momento. Então, a versão nova pode incluir um código malicioso que você instala automaticamente. Execução de código arbitrário, servidores MCP que rodam com processo no seu sistema. Aí pode acessar arquivos, variáveis, ambiente, rede interna, e aqui multi-tenant breach. Em um SaaS, um vazamento expõe todos os clientes. Se um token vaza, o atacante acessa os dados de múltiplas empresas. Então, vejam o tanto que é custoso se você usar aqui servidores de MCP terceiros. Você tem que confiar muito em quem você está fazendo esse download, em quem está utilizando, para você utilizar. O que que é a solução então? É você criar o seu MCP próprio. Que, cara, código 100% auditável, os tokens nunca saem, o isolamento por agente, aqui no caso do Smith, e, cara, ele não tem esse supply chain risk. E aí, pô, é difícil criar esse servidor MCP? Cara, ele não é difícil, é fácil até, não é muitas linhas de código assim, não é muitas linhas de código assim, mas uma vez que você criou esse servidor de MCP, você pode utilizar ele em N sistemas seu, não é só ele não fica preso ali naquele código. Você cria o servidor de MCP, depois você separa isso do seu sistema, você pode plugar em qualquer outro sistema que você vir a fazer, de uma maneira muito fácil, né, com pouquíssimas linhas de código, você já pluga o seu servidor, MCP que você criou. Então essa é a principal vantagem ali, de se fazer isso aí. Beleza, e aí aqui agora, para vocês entenderem mais ou menos como que a gente implementou aqui no Smith, eu tive que criar aqui um gateway, porque como eu tenho muitas empresas e muitos agentes, e eu precisava fazer uma gestão desses tokens, então a primeira coisa que eu rodei aqui foi, eu preciso que o agente A tenha o token A e tenha o Google Calendar da conta A. O agente B, token B, Google Calendar da conta B. Então eu tive que criar esse MCP Gateway aqui, que, cara, tá aqui, ó, esse cara aqui, justamente para poder fazer essa gestão desses tokens, né? Cara, talvez se o seu sistema não for tão complexo assim, igual o Smith, não teria necessidade. Você conseguiria até utilizar o LangGraph para tudo. Então eu criei esse arquivo aqui de MCP Gateway justamente para poder fazer essa gestão desses tokens. E aí eu tenho os MCP servers internos, que aí, cara, tá aqui, ó, MCP servers, tá separado, eu posso conectar isso aqui com outros sistemas se eu quiser, consigo separar isso aqui, né? Aí, cara, criei aqui do Google Calendar, do Google Drive, do Slack, do GitHub, eu posso criar N outros aqui, o que eu quiser. Eu vou criar uma vez, e a partir do momento que isso aqui já estiver funcionando, eu posso esquecer e em outros sistemas eu vou simplesmente conectar esse código aqui lá, beleza? E aí depois temos aqui o banco de dados, né, cara, que o Agent MCP Connections, que vai salvar lá todos os dados ali de MCP. Como eu entrei aqui e mostrei para vocês, esse agente Jarvis aqui, ele tem aqui o Google Calendar, Google Drive conectados, e ele tem um token aqui específico para esse cara específico. Se eu quiser entrar aqui nesse outro agente aqui e conectar um outro MCP com outro OAuth aqui, eu consigo conectar, eu consigo vir aqui, conecto e simplesmente vai habilitar aqui, para eu colocar aqui, sei lá, Breno aqui, Lion Labs, vai me conectar aqui um outro cara, que é um outro token, então por isso que eu tenho que fazer essa gestão, de tokens aqui internamente.
beleza? E aí aqui chegamos na parte do LangChain, né, o por que que eu não consegui usar 100% tudo que o LangChain oferece em relação a isso, apesar que tem um puta suporte em relação a isso tudo. A integração do MCP mais LangChain. Então, assim, o que que eu uso do LangChain? Eu utilizo a Base Tool, que é interface padrão que qualquer LLM entende. Aí, cara, padrão do LangChain. O Arg Schema ali do Pydantic, né, que define os parâmetros das ferramentas. O Bind Tools, que eu mostrei aqui para vocês nesse outro fluxo aqui, ó, o Bind Tools aqui do LangChain. Vou voltar aqui, cadê? Beleza. E execução assíncrona para não travar o servidor. O que que eu construí do zero? O Gateway MCP, que são subprocessos isolados por empresa mais tokens criptografados, o protocolo JSON RPC, que aí é o protocolo lá da Anthropic, né, faz a comunicação ali de uma forma que as LLMs entendem, e criei uma fábrica dinâmica, que eu crio ferramentas em tempo real a partir do banco de dados. Ou seja, eu vou lá, eu crio o MCP, eu salvo ele lá dentro do banco de dados e eu conecto ele ao agente. Bem tranquilo. Então, a comparação aqui de implementação do MCP com o LangChain, para ficar claro para vocês, o LangChain ele não suporta o multi-tenant, que é múltiplas empresas dentro do mesmo SaaS, ali dentro do mesmo código, e aí a nossa implementação é que cada agente tem os seus tokens. O out por agente, aqui é manual externo, o nosso é o fluxo completo, integrado. Persistência, aqui os tokens são efêmeros, e aqui os tokens eu estou gravando ele criptografado. O AI de configuração, ali é só no código. Quando você usa o LangChain, você faz direto no código. Aqui eu coloquei dentro do front-end para eu conseguir conectar, habilitar, tudo bonitinho. A segurança, usa pacote NPM de terceiros. Aí é aquele lance que eu falei, cara. Tudo bem, dá para confiar e tal, mas aqui eu preferi colocar um código 100% próprio. Escalabilidade, uma configuração para todos os usuários. Aqui eu caí, foi aqui que realmente eu tive que separar o joio do trigo. Como eu tenho muitas configurações dentro de um SaaS, eu não consegui fazer funcionar, o LangChain para muitos agentes com muitas múltiplas configurações. Não sei se alguém de vocês conseguiu fazer funcionar, eu não consegui fazer funcionar. Então, mais um motivo por eu não ter utilizado essa parte aqui, do LangChain. E o controle também, aqui o LangChain depende de libs externo, aqui eu tenho total controle. Então essa é a diferença do porquê que eu não utilizei 100% ali, do LangChain. Beleza? E aqui só para finalizar a arquitetura, como que ficou a arquitetura do MCP do Smith, o LangChain MCP nativo, ele teria que ficar nessa estrutura aqui, né, o token fixo. O do Agent Smith lá é o que ele lança, Agent A, Token A, Agent B, Token B, Agent C, Token C e os tokens criptografados. A arquitetura dos arquivos. Temos aqui o MCP config tab, que, cara, é esse cara aqui, né? O modal ali do agente para a gente poder configurar esses MCPs, para ficar de uma forma dinâmica. Aí aqui eu tenho as variáveis que eu posso usar dentro do prompt. Aí temos aqui as API roots, né? O MCP.py, o endpoint hash.out. Os serviços aqui, o MCP Gateway, já falei para vocês, o Alt Service, que é justamente o serviço de autenticação, e o MCP Factory, que é a fábrica ali de criação de tools dinâmicas. Os servidores de MCP que eu implementei foram só esses por enquanto. Se quiser implementar mais depois, eu consigo implementar com facilidade. E aqui temos os 4 pilares aqui da implementação. Isolamento completo entre empresa e agentes. Cada agente só vê suas próprias ferramentas e conexões. O out por agente. Cada agente conecta conta do seu cliente. Fluxo completo de redirect ali com callback e state assinado. Os tokens são gravados, criptografados, né? Usamos lá o ES256, enfim, tem vários outros tipos de criptografia para poder utilizar, utilizamos essa. E as tools criadas aqui em runtime a partir do JSON Schema do banco. Então, o admin ativo no dashboard, a tua aparece instantaneamente. Está lá no meu banco de dados, eu ativei, ela já vai aparecer. O fluxo de conexão útil é o que eu mostrei para você. Você clica em conectar, aparece o pop-up do Google, você consegue fazer a autenticação. Do GitHub seria a mesma coisa. E aqui eu tenho um esquema do banco de dados, né? Tem o MCP Servers aqui separado, o Agent MCP Connections por Agent ID, por MCP Server ID, os Access Token, tudo separado. E o Agent MCP Tools, que são as habilidades ali do agente que a gente guarda. Então, cara, basicamente ficou assim, ó. O MCP Service, eu ofereço a integração com o Google Drive. O Agent MCP Connections, o agente João tem autorização para acessar o drive dele com este token. E o Agent MCP Tools, dentro do Google Drive, esse agente pode listar arquivos e ler documentos. A gente consegue, eu consigo autenticar ele lá.
Basicamente, cara, o MCP que a gente criou aqui, no Agente Smith é isso. E, cara, funcionando maravilhosamente bem aqui. Já fizemos muitos testes aqui, enfim. Esse lance de inserir a variável aqui é muito importante. Aqui, toda vez que eu tenho um MCP, eu tenho vários eventos que eu posso citar aqui, e aqui eu vou dar a instrução que eu preciso para o agente chamar a ferramenta de acordo com a instrução que eu de fato dei para ele. Não só está disponível lá e ele se decide baseado no que eu escrevi ou no que o usuário escreveu. Ele tem que ter uma instrução para poder utilizar essas ferramentas. Beleza? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês aí em relação à arquitetura de vocês aí, do MCP. Se vocês utilizam uma arquitetura diferente, deixa aí nos comentários, cara. Vamos conversar aí para a gente poder trocar experiências. Essa foi a forma que eu implementei. O código do Agente Smith ele está disponível na comunidade. Vocês podem entrar lá, fazer o download ali. E esse vídeo aqui também vai ser postado na comunidade. E a gente disponibilizou esse sistema SaaS ali para você ter um ponto de partida ali, um sistema que já bem robusto, já tem o sistema de reggae avançado, né? Tem todos esses outros vídeos que eu criei aqui, que foi construindo esse sistema do zero. Agora ele já está ali num ponto de que tem uma arquitetura estável, funcional e altamente escalável, né? O futuro da inteligência artificial, de sistemas de inteligência artificial, vão ser isso aqui, né? Você ficar arrastando quadradinho ali no N8N, não vai ser algo que vai te levar ali a realmente ganhar dinheiro com isso, né? A construir clientes e sistemas. E isso eu estou falando de um cara que eu surfei muito bem a onda do N8N, surfei muito bem a onda ali das automações, consegui ganhar muito dinheiro, mas hoje eu só vejo que isso aqui realmente vai ser o futuro para escalada. Beleza? O link da comunidade tá aqui na descrição do vídeo. Você será muito bem-vindo. Vem compartilhar seu conhecimento conosco e nós também vamos compartilhar o nosso com vocês. Forte abraço e até mais.